Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva. Um podcast que foi criado para empreendedores que de verdade querem alavancar o seu negócio e inovar para otimizar o seu tempo. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Existem duas teorias muito importantes e você precisa saber sobre o cérebro. O cérebro ele foi desenvolvido lá em 1970 pelo Paul MacLean, a teoria do cérebro trino. Ou seja, nós temos três sistemas internos aqui, o nosso neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. E também teve um cara que chama Albert Mehrabian, que em 1950 ele falou o seguinte: 7% de toda a comunicação ela é verbal. Depois 38% ela é uma comunicação que ela já vai usar os instintos ali emocionais, que é a palavra dita. E 55% de não verbal. Hoje o nosso convidado é um cara que ele vai mostrar exatamente isso na prática, tá? E aqui do meu lado, é claro, eu estou com ele, Pedro Stiliani, mais uma vez aqui no podcast. E aí, bom Pedro? Demais. Gente, bom demais estar com vocês. E como eu sempre comento, cada vez mais pessoas incríveis, com histórias incríveis. E é muito bom a gente estar perto de pessoas que são muito mais inteligentes que a gente. Sempre aprendemos mais a cada dia. E existe uma coisa, Pedro, que é muito importante, as pessoas elas esquecem, que é o poder que há dentro de cada um de nós. Sim. Então esse cara ele tem um poder, mas é o poder na voz. Por isso que o Albert Mehrabian fala, que é a questão do tom, a forma que se fala e como se fala. E a forma de ouvi-lo, você começa a remeter várias coisas que você ouvia, aí você olha e fala, cara, é muito legal. Então estamos aqui hoje com o Nando Pinheiro. Prazer, Nando. Pô, é isso aí. Bom demais, cara, bom demais. Que maravilha. Eu tô lendo um livro que fala como impactar as pessoas em 90 segundos. Uau. E dizem que a comunicação, a fala, é 7 a 10% do impacto que você causa numa pessoa nos próximos 90 segundos do primeiro contato. E aí, lendo esse livro, eu falei, eu tenho que ir nesse podcast em garbo e elegância. E é por isso que eu estou aqui em garbo e elegância, porque todo mundo merece o nosso melhor. Uau. Lúcio e Pedro. Show. Você está oferecendo o seu melhor para as pessoas? Para começar já fazendo essa pergunta provocativa. Porque eu poderia muito bem, ao longo da minha vida, ficar atrás dos microfones apenas e falando e não ter desenvolvido o intelecto de entender que as pessoas sempre procuram o belo. Então você fazer uma barba bem feita, você escolher a tonalidade da sua roupa, você escolher a tonalidade da tua voz com que você vai se comunicar com as pessoas, tudo é uma escolha. Você escolher agradecer ou reclamar, tudo é uma escolha. E eu escolho agradecer você, Lúcio. Você é um dos caras que eu tenho o maior respeito aqui em Alphaville, em São Paulo, no Brasil, porque você sempre foi muito sincero comigo. Nunca fez curva na sua comunicação. E eu, cara, tenho maior admiração por você, pela pessoa que você é, pela história que você tem de superação. A minha história também, ela se mixa à sua, porque eu tive uma história de vida pancada também. E agora, conhecendo o Pedro, Bom também... demais, É Pedro Estilista, é isso? Stiliani. Mas pode ser. Dá pra começar a usar alguma coisa nesse nível, entendeu? O cara se veste bem, o cara é um sorriso bonito, Opa. barbinha feita, olhos brilhantes. Já viu que chique? Entendeu o propósito. Entendeu? Entendeu o propósito. Não dá para passar pela vida apenas como coadjuvante. Nos meus vídeos, nos áudios, Lúcio, que muitas pessoas ouvem nos últimos 8, 9 anos, só faz sentido o que eu faço quando conecta e impacta uma pessoa. Se algo que você faz não atinge uma pessoa de forma positiva, você está no caminho errado. Se você está fazendo algo que está atrapalhando pessoas, eu costumo dizer que você está no lado negro da força. É como Star Wars mesmo. Você está vivendo um clima meio de Darth Vader. Agora, se você quer ser um Luke Skywalker, entendendo que através da sua vida você pode iluminar outras vidas, não tem coisa melhor. E aí você não precisa usar apenas a voz. Você tem que ser uma pessoa sincera e honesta, olhando nos olhos das pessoas e dando a mão.
Às vezes as pessoas falam para mim, para você é muito fácil, você tem milhares de seguidores, mas eu comecei com minha mãe e meu pai me seguindo. Nada começa no topo da pirâmide. A construção começa através da base da pirâmide. Como que está a tua base? Então, agradeço demais, irmão, por estar aqui nesse podcast. Faço votos que seja o 7º, como você falou, que parece que eu sou o sétimo dessa jornada, Sim. que seja o número 7 de muitos para você. E olha que nada é coincidência, tudo é providência. Você sabe que eu estou na política. E o meu número, hoje eu posso falar, o meu número de campanha começa com 7, é 70. Uau. Então olha como casou. Eu sou o 7º a Sensacional. aparecer aqui e o Sensacional. meu número de campanha é 7, que é um número místico da perfeição. Mas eu estou aqui para ser sabatinado. Não, eu sei que não é um debate. Eu sei que não é um debate político. E que aqui é mais tranquilo. Sim, Eu sei que você não é o Pablo Marçal. Então eu tô sim. tranquilaço para conversar com você e com o Pedro. Legal. Ó, show de Fica bola. tranquilo. E uma coisa muito, muito importante, gente, presta atenção. Olha esse podcast como ele já começou. Não, já começou pancada. Com uma profundidade absurda dentro do que a gente sempre fala aqui, né? Que é você levar o que é melhor de você para o outro. E o Nando, ele transborda isso pela uma vida toda já. E não podia ser diferente ter você aqui, é claro. Tô legal, irmão. E saber que você é um cara que fez a diferença na sua vida. E hoje a gente fala que na base da pirâmide é a superficialidade. No meio dela você começa a ter aquela questão de você se preocupar com você, com os seus. E quando a gente fala na transcendência, é quando eu passo a me preocupar com os outros. Então hoje você está transcendendo, porque você já está nessa fase de se preocupar com os outros. Eu descobri isso muito tarde. Hoje eu sei que você é um grande mentor, o Pedro também, e tantos outros mentores que nós temos no Brasil. O quão é importante você ter um mentor. Isso é verdade. Eu só fui descobrir a minha verdadeira missão, isso que você falou, que é transbordar na vida do outro, com 35 anos de idade. Eu demorei 35 anos para descobrir o porquê eu existo. Caramba. Eu tive mentores na minha vida. Meu pai, zelador de prédio, que faleceu ano passado, foi meu grande mentor de vida. Eu devo praticamente tudo ao meu velho, o senhor Edivaldo Pereira Novaes, que nem é meu pai de sangue, foi meu pai de criação, mas foi o meu verdadeiro herói. Antes dele falecer, eu mandei um áudio para ele e falei: pai, as coisas não terminam aqui, te amo de montão, e você realmente é o meu pai de verdade. Deus enviou esse homem para salvar minha vida. E hoje eu salvo a vida das pessoas através de um trabalho sério. E eu vejo isso como um verdadeiro chamado. Então eu vou ratificar o que eu falei. Eu demorei 35 anos para ouvir e obedecer um chamado que vem lá de cima. Não sou semideus, sou um comedor de arroz e feijão como todo mundo. Não tem nada que diferencie o Nando do Lúcio, do Pedro e das pessoas que estão nos assistindo. Mas eu ouvi esse chamado, irmão. Uau. E o chamado, ele desperta. É um grito para ser despertado dentro de você. Claro que se eu tivesse me ligado nessa questão de mentoria, do autodesenvolvimento, tempos antes, com 20 anos, com 25, 10 anos antes, com certeza eu iria encurtar esse espaço-tempo e estaria com 25 anos ou 20 salvando vidas como eu faço hoje. Então, quando a pessoa fala para mim, não, eu não preciso de mentores, eu não preciso de coach, eu não preciso, porque hoje a palavra coach ou coaching está deturpada. Verdade. As pessoas diminuem essa atividade, que é uma atividade, Sim. que ajuda muitas pessoas. Estou vindo agora na política e alguns me chamam de coach. Eu não sou coach, eu sou um comunicador com 27 anos de comunicação. Mas não teria problema nenhum, Lúcio, se eu fosse um coach e ser chamado de coach. Porque é uma profissão não regulamentada ainda no Brasil, mas é uma atividade. Sim.
Nós temos institutos maravilhosos que Sim. pagam seus impostos devidamente, fazem eventos maravilhosos no Brasil e fazem muito mais do que muitos políticos que estão aí há tanto tempo na política. Então eu sou defensor dessa classe. Já fiz, claro, treinamentos de liderança que envolve PNL, que envolve professores e mestres do coach, da mentoria, e se faz necessário grandes mentores. Você é um mentor na parte, ao meu ver, da questão financeira. Sim. Quantas lives eu já não peguei você às 5:30 da manhã você falando sobre a questão financeira? O Pedro, quantas lives o Pedro não fez fazendo uma mentoria gratuita para as 10, 15, não importa a quantidade, 20 pessoas que estavam assistindo essa live. Então, esse tipo de pensamento de algumas pessoas tentando diminuir essas atividades que são extremamente necessárias é algo de alguém que não tem sabedoria o suficiente para entender que a mentoria, o coach, ele encurta o espaço-tempo. Todo empreendedor, todo empresário precisa desenvolver o seu intelecto através do intelecto do outro. Se eu estou numa mesa e eu sou o mais incrível da mesa, o the best, Sim. eu sou, desculpa a palavra, o Zé Ruela da mesa. É verdade. Sim. Onde você não tá para aprender, né? Não, e o mais louco que você tava falando, né? E aí você vai saber do que eu vou dizer agora, obviamente. Eu era esse cara. Você era o Zé Ruela da mesa. Eu era o Zé Ruela da mesa. Cara, olha que coragem que você tem para falar. Eu era, e assim, quando eu conheci, além de ser meu amigo, meu sócio, é o meu mentor, né? E aí a gente se conheceu. E aí nessa época era o cara que não fazia mentoria, era o cara que não tava nem aí pra terapia. E eu venho do ramo da saúde, hein? Olha que loucura. Aí eu peguei e conheci o Lúcio e a gente conversando. Bom, resumo aqui pra fechar, pra não sou eu o que vai... Não, mas conta, tá legal. Cara, já tô indo pra 6ª mentoria com ele. Mentor de carreira, mentor pessoal, mentor financeiro, né? E aí uma coisa que eu posso traduzir pra vocês, né? Que é assim, terapia, você precisa fazer terapia? Não. Mas você merece se conhecer melhor. Então você começa a pegar grandes figuras, né? O cara tem mentor e o cara é foda, porque o cara é empresário de um nível absurdo, né? Vamos pegar Billy Diniz. O cara tem mentor e terapeuta. Quem é você para falar que você não precisa, se conhecer melhor e se apoiar em pessoas que têm uma inteligência que você não tem? E realmente é o que o Lúcio fez comigo. Encurtou caminho. Trouxe visões que eu não tinha para os meus negócios, trouxe visões para minha vida que... Tá, o terapeuta ele te ajuda, mas é diferente do mentor. Ele vai vir com experiências, e o Lúcio é muito empreendedor, então ele vem com estudos diversos e, cara, de verdade, quem hoje, eu concordo em gênero, número e grau com o que você está falando, o cara hoje que é empresário, não tem um acompanhamento com o terapeuta. Não é porque o cara vai se conhecer melhor. E o cara que não tem um mentor, ele tá fadado. Está fadado a cometer erros, e erros esses que poderiam ter sido evitados se tivesse um mentor. Sim. Como eu falei, o meu grande mentor de vida foi meu pai. O meu grande mentor dentro dessa área que eu trabalho hoje de comunicação, mentores que eu nunca vi na vida. Por exemplo, vou dar aqui, infelizmente nós estamos gravando esse podcast pós-morte, falecimento de um dos maiores da comunicação do Brasil, insubstituível, Sim. Uau. o Silvio Santos. Várias vezes eu assisti o programa Silvio Santos com o meu pai, que foi meu mentor de vida, e eu observava cada detalhe do Silvio, como ele tratava as pessoas, da risada dele. Ele, é sempre muito alegre, cara. Sim. Muito alegre. Acho que essa alegria dele é algo que ímpar dentro da sua comunicação. Falava sorrindo, é que a gente aprende no rádio, você tem que falar sorrindo. Oi, dona de casa, você que tá aí. Transmite, né, Nando? Chefe de família, oi. E o Silvio tinha aquela coisa. Foi um grande mentor sem conhecer o mentor. Eu fui mentorado através da televisão. Eu fui mentorado pelo Ayrton Senna. Eu tinha todos os posters do Senna quando eu tinha 13, 14 anos. Eu via assim, a garra, a determinação desse cara. Você se inspira em pessoas. E hoje eu tenho todos os capacetes do Senna no meu escritório. Olha que legal. São réplicas, não é original, obviamente, mas são réplicas fidedignas do que ele usava. Os capacetes da Shoei, da Bell.
E eu olho para aquilo e falo, poxa vida, quando eu era adolescente, eu tinha pôsteres desse cara. Hoje eu tenho o boné, eu tenho o capacete. Isso me remete a uma âncora para falar, você pode mais. E é importante a gente ter esses mentores, mesmo que nós não conhecemos ele. Compre os livros dessas pessoas. Convide essas pessoas para um evento, se ela, obviamente, está viva. Sim. Se você tiver um poder aquisitivo, quanto que custa uma palestra de um empresário, de um empreendedor, de alguém que está dentro desse quesito do influencer, vamos dizer assim, que você admira dentro do seu segmento? Contrata ele para fazer uma palestra. Não tenho dinheiro para contratar palestra? Compra um livro. Consuma tudo que esse cara faz ou fala e você vai modelando essa pessoa e vai tendo características. Eu vejo que eu tenho características, um pouquinho do Silvio, um pouquinho do Senna ali. Você está me entendendo? Você pega um pouquinho de cada um e molda a sua personalidade. O que você não pode é se escorar em alguém e querer que esse alguém te dê um apoio. Eu estou passando isso na política. Eu tenho muitos adversários agora. Quando eu digo muitos, são 3 políticos que já estão na política há muito tempo. Tem uma adversária minha que já está na política há mais de 30 anos, uma outra que já está há 6 anos e um outro que está há 10. Tem apoio dos grandes baluartes da política. Um tem o apoio do Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente, outro tem do Bolsonaro, do capitão, e o outro tem, supostamente, do Tarcísio. E o Nando, que apoio que tem? Do Nando. Do Nando, de Deus. Amém. Quem é melhor do que o pai? Não tem. Melhor patrocínio, melhor abençoado. E das pessoas, Lúcio. As pessoas que eu estou olhando nos olhos e estou falando, ó, tá aqui, eu estou com vocês, independente do apoio do outro lado. Agora, o que eu não posso, Pedro, é ser um papagaio de pirata e não ter personalidade de ser uma pessoa original e não precisar mendigar um afeto ou um apoio de outras pessoas que têm liberdade de escolher quem ela quer ou quem eles quiserem. Isso nós trabalhamos com excelência na inteligência emocional. É isso mesmo. É saber quem você é na fila do pão e confiar exclusivamente no seu taco. Porque se você não confia naquilo que você faz, você não passa credibilidade, você não passa confiança. Você é mais um no jogo. E nós sabemos quando nós estamos aqui para ser mais um do jogo. Nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar. Você sabe, Lúcio, você sabe, Pedro. E as pessoas de casa, 85% da população mundial não sabe para onde está indo. Caramba! Isso é algo extremamente perigoso. Porque quando você não sabe para onde você está indo, você deixa ser manipulado. Você vira uma massa de manobra nas mãos de políticos, nas mãos de parentes, nas mãos da própria parentela, do filho, da esposa. Minha palestra, você já assistiu, eu falo assim, com quem que está o controle remoto da tua vida? Caramba. E o cara entregou o controle de bandeja para as pessoas. E depois fica se fazendo de vítima. Minha esposa comenta, né? Se você não sabe o caminho, todos eles estão errados. Estão errados. E uma coisa muito, muito importante, né, Nando? Você estava falando assim, minha cabeça vai... É engraçado a questão do coach, né? O coach nos Estados Unidos é super reconhecido. Todos os grandes caras lá, desde o Warren Buffett, a Mark Zuckerberg, todos coach usam... é treinador, primeiro. Treinador. Simples assim. É simples assim. Treinador. É um cara que tem uma experiência que você não tem. Você vai lá e contrata ele. E no Brasil existia já o coach, mas para os grandes empresários, diretoria, presidência. Quando você abre, quer dizer, você deu acesso ao povo, aí virou chacota. Então a impressão que dá é que o povo ele tá tão hipnotizado que ele tendo acesso a algo importante cria um desvalor. Onde eles deveriam dar valor, cria um desvalor. Lúcio, as pessoas não leem no Brasil, não têm o hábito de ler. De pegar um livro e terminar esse livro em 2 dias. Um livro de 100 páginas, de 120 páginas, que dá tranquilamente
para você ler em 2 dias. 100 páginas. Eu fui fazer o livro, né? Você falou um negócio muito interessante. Eu tô indo Esse livro aqui, posso pegá-lo? Pode, são 2 aí. Tá, quantas páginas? 4. Vamos lá, vamos fazer. Então, esse daí deve ter 100 e pouco. Quando eu fiz, ele tinha 350. A editora falou, não posso publicar um livro assim. Não, você tem 103 páginas. Ele falou assim, ou você diminui ou ninguém lê. Olha que insano, cara. Cara, presta atenção, Lúcio. As 7 viradas de chaves, uma visão com olhos da alma. Aqui, nesse livro, eu não li ainda, que seria hipócrita falar, não, eu li para agradar você. Sim. Você sabe que, primeiro, que esse aqui é meu, já eu já me apresentei e eu quero ler. Isso aqui dá para ler numa tarde. Sim. É muito rápido. É tranquilo. Agora, quantos insights valiosos tem aqui para o Nando, que vai participar de um debate agora, do dia, nós estamos gravando isso aqui numa determinada data, e daqui 2 dias eu tenho o meu primeiro debate nas eleições de 2024. Uau. Se eu pegar essas 7 chaves da virada, vai dar vários insights para que eu fale sobre política, mas não sendo politiqueiro. Uau. Não falando mais do mesmo que os caras falam. Só através da leitura, do mindset que ele, vou usar até uma palavra chula, desovou aqui nesse conteúdo através da escrita. Então aqui eu posso usar para o que eu quiser, essas 7 chaves da virada, o turnaround que aconteceu na sua vida, que você está falando aqui. Mas foi aquilo que eu falei, as pessoas não têm paciência e não buscam conhecimento. Muitas pessoas querem as coisas assim, de bandeja, muito fácil. Querem uma receita mágica e pronta. Então agora eu vou defender, tá? Algumas pessoas que vendem cursos na internet. Dos bastidores aqui a gente estava falando sobre isso. Tem gente que faz cursos e treinamentos maravilhosos. Mas dentro de qualquer segmento nós temos o bem e o mal, a dualidade. Claro. Tem gente que vai enganar pessoas vendendo um curso de merda e tem gente que tem um baita de um conteúdo que não vai vender nada. Porque esse que está vendendo um curso incrível, talvez ele não entenda sobre tráfego pago, mas ele tem a alma, ele tem o espírito de que eu quero entregar valor para essas pessoas. Esse aqui não tem nenhum tipo de conteúdo relevante, mas ele manja muito do tráfego pago. E aí engana pessoas. A gente estava conversando sobre esses a dias, vida, né? A vida vai cobrar esse cara aqui. E não importa se hoje ele tem 100 milhões, 200 milhões. Eu falei, dessa vida não se leva a nada, o próprio Silvio Santos falou. Nós temos que sorrir e cantar. Como que você pode sorrir e cantar enganando pessoas? Como você coloca tua cabeça no travesseiro? Existem pessoas dentro do nosso segmento de desenvolvimento pessoal que são charlatões? Sim. Muitos. Em qualquer área, né? Muitos. A gente tem. Na política, tem político safado? Muitos. Mas tem gente do bem também. Sim. No empreendedorismo, tem vários caras que são incongruentes, charlatões do empreendedorismo? Tem. Mas tem muitos cases fantásticos. O Abílio Diniz é um deles que nos deixou tão recentemente. O homem Abílio Diniz. O quanto esse cara era amado pelos seus funcionários, pelo grupo Pão de Açúcar, que ele ia malhar junto com os caras. Eu falo isso porque a minha esposa, trabalha no grupo Pão de Açúcar há muitos anos e é responsável por um dos setores do grupo Pão de Açúcar de e-commerce, no setor de bebidas. Uhum. E ela me conta histórias do Abílio com os olhos lacrimejando, quão humano esse cara era. Show. Então nós temos o ônus e o bônus em todas as áreas. Só que eu percebi, Lúcio, que quem é de verdade hoje não tem vez, meu irmão. Não tem vez. Agora, quem é de mentira se vende mais fácil para a sociedade. Aí eu faço a pergunta para o Pedro. Pedro, quando você acha que esse povo vai acordar? Porque nós tivemos uma pandemia que ceifou 700 mil vidas só no Brasil, fora o que aconteceu no mundo. Quando que será que esse povo... O que precisa acontecer para que eles deem valor a quem merece valor e para que se dê valor, Lúcio, à família? Aí voltamos lá para a base. Sim. Sim. O que você acha? Cara, eu acho que assim,
você vê que a base de tudo que a gente estava conversando, as pessoas, independente da sua religião, as pessoas precisam ter Deus nas suas bases de família. A minha visão sobre esse sentido. E olhar e acompanhar, e como você mesmo falou, não deixar mais a vida me leva, a vida leva eu. Zeca né? Pagodinho. Exato. E prestar atenção no que acontece de fato ao seu redor. Vamos pegar, falando exatamente sobre política. Cara, tudo ficou mais caro. Independente, né? Tudo ficou mais complicado. E a galera costuma ter político de estimação, né? Sem saber de fato. O cara levanta, pega uma volta aqui no hall do prédio. Quem foi o teu deputado? Quem foi o seu vereador? O cara não tem a menor ideia. E aí você entrega o teu dinheiro, que são os teus impostos, pra um cara que, desculpa o termo, mas assim, tá nem aí pra você. Cagou Pra você. Cagou pra você. Enquanto eu acho que o cara não acordar e falar assim, vou começar a cobrar. Países mais sérios, você percebe que a galera vai realmente nessas assembleias, elas pegam pesado. Não pra mimizentos da vida, não, o cara que realmente quer cobrar, o cara, pô, você vai ver Estados Unidos, pô, vamos bater lá com o seu vereador, vamos bater lá com o seu deputado, vamos conversar, vamos cobrar, porque ele prometeu pra mim tal coisa. O cara vai lá na campanha e deixa a vida na mão do outro. E o interessante assim, Lúcio, na campanha todos eles viram mágicos, super-heróis, porque eles têm soluções pra tudo. Aí eu faço a pergunta, peraí, se em 4 anos, 8 anos ou 12 anos, eles não resolveram, mas vem cá, é incongruente, como que você vai resolver agora? E vem sempre a mesma coisa. Eu vou pegar uma brincadeira aqui, né? Esse ano aqui, eu asfalto a sua rua. Só que isso já tem 12 anos. Mas tem uma coisa que é muito interessante. Eu sempre falo assim, que a sabedoria não é você deter conhecimento. É você saber o que é uma realidade. Freud, nosso grandioso Freud o pai da matéria. O pai da matéria, ele já falava isso daí. Ele falava assim, as pessoas preferem viver a ilusão do que a realidade. E quando você fala de viver a ilusão é as técnicas do que as pessoas aprendem para lidar com o cérebro. Porque eu falo assim, eu não vou lidar com o Nando, eu vou ter que lidar com o seu cérebro. Só que eu sei como que o seu cérebro funciona. Então eu só preciso mandar os comandos. E aí fica fácil. Por quê? A pessoa, você acabou de falar tudo. Ó. A pessoa, quando ela está esvaziada de algo, né? Qualquer coisa que chega, joguei a semente, vai preencher. Brotar, vai preencher. Vai preencher. Então, de que forma que eu quero que isso seja preenchido? Aí... Com que eu quero que seja preenchido? Aí, de forma intencional, o que eu, assim, tem hora que eu fico pensando no que você está falando, eu vim de periferia. Real, barraco. Então eu fico olhando assim, quando eu vejo essas pessoas falando na televisão, eu falo assim, caraca, bicho, eu morava em periferia, eu não tinha ajuda. Eu não lembro disso. De quando eu era criança passando fome e necessidade e vi um político para ajudar a gente. Não tinha, mas eu lembro das campanhas. Do Zé da Galinha, do Zé do Açougue. Eu vou mudar a sua vida, esse ano é a hora. Esse ano vai. Confia em mim, eu sou honesto. E a gente acreditava. Por quê? É aquela semente da necessidade Sim. que ele já sabia que eu tinha. Então o discurso, ele não vai ser diferente. E você vê que as abordagens, elas continuam a mesma. Aí, Nando, você falou algo muito importante. Porque quando a gente vem com a verdade dói. As pessoas não querem ver a verdade. Não quer. E aí, desculpa te cortar, mas você vira e fala assim, eu vou fazer pra você. Eu acabei de terceirizar meu problema. O Lúcio vai resolver pra mim. E aí você larga. Né? A gente brinca muito, a gente fala muito com os empresários e fala assim, cara, você precisa delegar, não delargar.